Glória a Deus. Traziam-lhe também as crianças para que as tocasse. E os discípulos, vendo, os repreendiam. Jesus, porém, chamando-as para junto de si, ordenou: deixai vir a mim os pequeninos, e não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira alguma entrará nele. Senhor, Tu fazes coisas tão grandiosas. Quando olhamos, ó Senhor Deus, para o céu, para os planetas, quando olhamos para a natureza, para os eventos, quando olhamos para o universo, Senhor Deus, vemos o quanto Tu és grande. Mas algo assombroso, Senhor Deus, o Senhor fez no meio de nós. O Senhor se tornou uma criança. O Senhor se tornou uma criança para habitar no nosso meio. Como podemos compreender isso, Senhor? Como a nossa mente pode aceitar isso, Senhor? Como nós podemos conceber isso dentro de nós, que o Teu amor é tão grande, que o Senhor se diminuiu tanto, ao ponto de se tornar um de nós, para habitar conosco. A única coisa que nós podemos dizer, Senhor, é obrigado. Louvado seja o Teu nome. Que nós possamos aprender esse mistério tão precioso, que é o Teu amor, que fez um Deus tão poderoso se esvaziar ao ponto de se tornar uma criança. Amém. O ponto central da pregação de Jesus é o reino de Deus. E Ele o faz das formas mais inusitadas que tem possível. Mas Ele usa muitas coisas, Ele nos dá várias dicas de como ver e de como entrar no reino de Deus. E esse texto que nós acabamos de ler, nos dá uma dica preciosa. Talvez uma das mais importantes dicas de como entrar no reino de Deus. Se nós queremos perceber, se nós queremos ver, se nós queremos entrar, se nós queremos servir o reino de Deus, nós precisamos observar o que Jesus nos proporciona nessa passagem. Nós precisamos entender essa passagem. E olhando para essa passagem, eu vejo algumas coisas que eu quero falar rapidamente. E ao olhar essa passagem com um pouco mais de atenção, a gente olha para alguns personagens, e a primeira coisa que eu percebi foi os discípulos. E eu entendi que não basta ser discípulo. Nós queremos ser discípulos. Mas nós precisamos ser discípulos de Jesus. Nós precisamos não só apenas querer ser discípulos,
mas precisamos entender que é necessário ser discípulos de Jesus, porque muitas vezes, no afã de ser discípulo, no afã de querer ser discípulo, nós fazemos coisas ou cometemos gafes que vai muito na contramão daquilo que Jesus propõe. Esses homens aqui, quando as crianças foram se achegando a Jesus, quando os pais foram levando as crianças para se encontrar com Jesus, os discípulos, naquele afã de organizar, de arrumar, de fazer a coisa bem feita, eles repreenderam os pais. Eles fizeram um cordão de isolamento ao redor de Jesus e repreendiam os pais, e falaram assim, não, vamos parar com essa bagunça aqui é bagunçado, mas tem gerência, faz uma fila aqui, por favor, pega a senha, você tem a senha para tocar em Jesus? E Jesus, olhando aquilo, ele olhou e falou assim, aqui está uma oportunidade de eu ensinar algo importante. E Jesus fala para aqueles homens, olha, deixai vir a mim os pequeninos. Deixem vir a mim os pequeninos. Isso nos remete a outra coisa muito importante, não os embaraceis. E muitas vezes nós criamos obstáculos para que as nossas crianças conheçam a Jesus. Nós criamos obstáculos para que os nossos filhos, ou mesmo aqueles que não são os nossos filhos, conheçam a Jesus. E aí é importante que nós facilitemos o acesso ao Senhor Jesus. Uma coisa fácil de se fazer, que nós podemos fazer, é fazer com que a nossa rotina caseira tenha Jesus nela. Não é você fazer um culto caseiro na sua casa, para falar de Jesus. É fazer com que a rotina da sua casa seja um culto, em que Jesus seja constantemente falado. Não é criar momentos para se falar de Jesus, mas fazer com que Jesus esteja em todos os momentos. Deixar que Jesus se torne parte do meu dia a dia. Assim, as nossas crianças não serão impedidas de ver Jesus, de presenciar Jesus. Elas se tornarão pessoas habituadas com as expressões de Jesus, e não se tornarão pessoas como nós, que precisamos de paramentos para nos achegarmos a Ele. Precisamos de horário, precisamos de lugares, precisamos de eventos, precisamos de momentos para falarmos dele. Mas nós precisamos ter uma vida desembaraçada no nosso dia a dia, para que Jesus se torne como um rio sem impedimento. Vamos fazer das nossas casas, dos nossos lares, um lugar onde não haja repreensão, para que as nossas crianças se acheguem a Jesus. Mas uma terceira coisa, que esse texto nos fala de algo tão poderoso, é que em Lucas tem um ponto especial para colocarmos a nossa atenção, que é: quem não receber o reino de Deus como uma criança,
de maneira alguma entrará nele. Não é só receber o reino de Deus, é receber o reino de Deus como uma criança. Não é só ouvir a respeito de Jesus, não é só ouvir palavras sobre Jesus, é ouvi-las como uma criança. Não é apenas fazer coisas para Jesus, mas fazer coisas para Jesus como uma criança. Não é? Rapaz, olha como essas crianças cantaram aqui na frente. Muitas vezes nós queremos entrar numa espiritualidade quase igual um anjo. E esquecemos que a nossa espiritualidade, ela não precisa ser a espiritualidade de um anjo. Ela precisa ser a espiritualidade de uma criança. Às vezes eu vejo pessoas cantando para o Senhor, essas pessoas parecem mais um querubim, um serafim, do que gente. Mas Jesus vira para nós nesse texto e fala assim, ó, se vocês não receberem o reino de Deus como uma criança, vocês não poderão entrar nele. E nós precisamos entender as características de nossa criança, porque quando nós crescemos, meus irmãos, meu irmão, se tem um negócio ruim, é crescer. Ao mesmo tempo é bom, mas nós vamos perdendo no processo de crescimento algumas características que são essenciais para o reino de Deus. Nós vamos perdendo características no nosso ser, na nossa estrutura de pessoa, na nossa estrutura de ser humano, que são para Deus, são importantíssimas. São essenciais. Eu gosto muito do livro do C.S. Lewis, As Crônicas de Nárnia. Para mim, todo adolescente tinha que ler todo juvenil e adolescente tinha que ler esse livro. Tinha que ler esse livro. Por quê? Porque lá nos fala de 4 arquétipos de pessoas. Nós temos a Lúcia, nós temos o Pedro, nós temos o Edmundo e nós temos a Susana. A Susana, mais especificamente, é uma menina que ela consegue passar pelo guarda-roupa e entrar em Nárnia. Só que com o passar dos livros, as Crônicas de Nárnia são 7 livros, com o passar do tempo, com o passar dos livros, a Susana vai perdendo algumas características da infância dela, e ela vai se tornando mocinha, e ela vai começando a perder a mágica que se tem ao entrar em Nárnia, ela vai perdendo interesse. Então você chega em certo ponto em que ela não consegue mais ver o leão. Lúcia, que é a menorzinha, ela vê o leão, ela vê Aslan, que é o leão que tipifica Jesus nas Crônicas de Nárnia. Mas Susana e Pedro já não conseguem. Lúcia e Edmundo já conseguem. Por quê? Porque Pedro e Susana vai perdendo características de criança e já não consegue. Ou seja, no último livro das Crônicas, ela já não pode mais entrar em Nárnia, porque ela já ficou adulta. E aí só Edmundo e Lúcia que entram em Nárnia. Isso fala muito claro para nós, queridos. Nós precisamos voltar para esse texto e começar a perguntar: Senhor, quais são as características de criança? Porque quando eu olho para o texto, Jesus fala o seguinte: porque dos tais é o reino de Deus. Que tais é esse? As crianças. De gente como criança. É desse tipo de gente,
É para esse tipo de gente que o reino de Deus fica palpável. É para esse tipo de gente que o reino de Deus fica visível. É para esse tipo de gente que o reino de Deus fica claro. E muitas vezes nós queremos ver e entrar no reino de Deus com os nossos paramentos que nós vamos adquirindo à medida que nós vamos perdendo também as características de criança. E ao ver esse texto, eu falei assim, que características são essas? E aí eu queria falar das características de uma criança, e eu quero usar o texto lá de Lucas 2, do 41 ao 52, que fala o seguinte: ora, anualmente, iam seus pais a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele atingiu os 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume da festa. Terminados os dias da festa, ao regressarem, permaneceu o menino Jesus em Jerusalém, sem que os seus pais o soubessem. Pensando, porém, estar ele entre os companheiros de viagem, foram caminho de um dia, e então passaram a procurá-lo entre os parentes e os conhecidos, e não o tendo encontrado, voltaram a Jerusalém à sua procura. 3 dias depois, não o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que o ouviam, muito se admiravam da sua inteligência e das suas respostas. Logo que seus pais o viram, ficaram maravilhados. E sua mãe lhe disse: filho, por que fizeste assim conosco? Teu pai e eu, aflitos, estamos à tua procura. Ele lhes respondeu: por que me procuráveis? Não sabíeis que me cumpria estar na casa de meu pai? Não compreenderam, porém, as palavras que lhes dissera. E desceu com eles para Nazaré, e era-lhes submisso. Sua mãe, porém, guardava todas essas coisas no coração, e crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. A primeira coisa que nós precisamos considerar aqui é que Deus escolheu ser uma criança. Tem uma frase que eu não me lembro agora qual é o autor, fala que todo menino quer ser um homem, que todo homem quer ser um rei, que todo rei quer ser um Deus, mas só Deus quis ser criança. E Jesus foi uma criança normal. Foi uma criança que tinha todas as características de criança. E é interessante que a festa da Páscoa, todo mundo subia para Jerusalém, e a festa da Páscoa, ela é um dia específico, mas ela é 7 dias. Começa com a festa dos pães asmos e termina na celebração da Páscoa. E depois disso, todo mundo volta para a sua cidade. E isso fala de nós como pessoas. Nós vivemos a nossa vida cristã como uma festa. Mas nós vivemos aqui. Nós vivemos de domingo a domingo, ou de culto a culto, ou de reunião em reunião, ou de celebração em celebração, ou de evento em evento. E é nesses eventos que parece uma festa, e que realmente é uma festa, são nesses eventos que nós percebemos a presença de Deus, que nós tocamos muitas vezes em características de Jesus. São nessas festas que nós nos entregamos, que nós choramos, que nós fazemos as nossas orações, que nós fazemos colocamos os nossos alvos, que nós falamos assim, agora eu vou servir a Deus, que nós olhamos e temos revelações a respeito desse Deus.
mas a festa acaba. A festa acaba e nós vamos, e nós voltamos, e nós retornamos para o nosso dia a dia. E nós esquecemos a criança na festa. Nós esquecemos a criança na festa. E quando muitas vezes, no nosso dia a dia, no voltar para os nossos afazeres, no voltar para a nossa rotina, nós olhamos e não vemos a criança. Nós não vemos mais o menino. Nós não vemos mais a alegria. Nós não vemos mais o nosso coração compungido. Nós não vemos mais o nosso olhar marejado. Nós não vemos mais nosso coração queimando. Nós não vemos mais isso. A festa acabou. E nós olhamos, a criança não está mais. E nós procuramos a criança. E nós voltamos para Jerusalém procurar a criança. E nós retornamos, e ao retornarmos, nós esquecemos o menino Jesus em Jerusalém. E quando nós achamos o menino Jesus, nós vemos algumas características, e eu quero falar rapidamente dessas características. O texto fala que depois de 3 dias, ele o encontrou. Depois de uma procura de 3 dias. Isso fala de uma característica muito importante de uma criança, que eu coloquei aqui como afeição concentrada. Querido, criança é um negócio engraçado. Porque se ele gosta de uma coisa, ele fica ali o tempo que for necessário. Se a criança gosta de um brinquedo, meu irmão, ela brinca com aquele brinquedo até aquele brinquedo não ter mais graça. Ele imagina que Jesus ficou 3 dias lá no templo. Ficou 3 dias junto com o pessoal que continuou em Jerusalém. Ou seja, quando uma criança gosta de algo, ela se envolve com aquilo. Não tem meio envolvimento, não tem coisas com reservas. E a gente vai crescendo, a gente vai perdendo isso. A gente vai perdendo aquela coisa de mergulhar em Deus. A gente vai perdendo essa característica de falar assim, eu quero Deus. Tinha uma música, né, que quando voltava do encontro, falava assim, eu quero é Deus. A pessoa fala assim, não, aqui agora, meu irmão, é só Deus para mim, não tem mais nada. Mas à medida que nós vamos crescendo, nós queremos Deus e mais alguma coisa. Nós queremos Deus e mais uma promoção. Eu quero Deus mais uma casa nova. Eu quero Deus mais a faculdade. Eu quero Deus e ser bem-sucedido. Eu quero Deus e mais alguma coisa. Cara, Jesus ficou 3 dias. Quando uma criança se lança, ela se lança por inteiro. Ela mergulha quase que irresponsavelmente. Ela ama aquele brinquedo de tal forma que tenta puxar aquele brinquedo dela. Você quer ver a Terceira Guerra Mundial, é você tirar um brinquedo de uma criança que ele está gostando dela. Assim também somos nós. Muitas vezes, nós perdemos o nosso interesse na presença do Senhor Jesus. Quantas vezes nós viemos para uma reunião dessa aqui, e os nossos olhos não marejam mais. O nosso coração não queima mais. A nossa expectativa, nós chegamos aqui por aquela porta, e não há nenhuma outra expectativa. Eu já sei o roteiro. Vai subir, vai começar a orar, vai ter o culto, vai ter os avisos, a palavra. Eu já sei. Não há mais expectativa. Quantas vezes mais eu entro dentro do meu quarto e
os meus joelhos já não se dobram mais. A não ser que haja uma necessidade para eu colocar diante de Deus. Essa afeição concentrada é uma característica de criança que nós precisamos reencontrar. Tenho, porém, contra ti, que perdeste o primeiro amor. Sabe aquele momento em que Deus falou com você a primeira vez? Sabe, quem lembra quando Deus falou com você a primeira vez? Quem lembra? Quem lembra? A primeira vez, eu fui atrás da casa da minha avó, no velório da minha avó. Minha avó tinha morrido, uma avó de criação, ela tinha morrido. E eu, novo, acho que eu tinha uns 9 anos, fui para trás da casa da minha avó, tinha um pé de laranja, que eu subia sempre nesse pé de laranja. Eu não sei como é que eu conseguia, gente. Hoje eu tenho medo até desse púlpito aqui. E eu sentei e eu chorei, e eu virei para Deus com toda a pureza do meu coração, eu falei assim, ó, Deus, se o Senhor existe, o Senhor vai fazer minha avó viver de novo agora. Sabe o que aconteceu? Ela não viveu de novo. Mas naquele momento, o Espírito Santo me abraçou com tanta força, que eu nunca mais esqueci. Foi a primeira vez que eu percebi Deus me acolhendo e falando para mim, eu estou aqui. Eu estou aqui. E a gente vai crescendo, a gente vai perdendo isso. Nós precisamos nos tornar pessoas apaixonadas pela presença de Deus, afeiçoadas pela presença de Deus. Deus precisa ser não só o nosso maior, não só o nosso melhor, não só o nosso primeiro, mas o nosso único alvo. Acharam-no assentado. José e Maria acham Jesus no templo assentado. Isso fala de espontaneidade e simplicidade. Ele não estava ali dando um discurso, um menino de 12 anos. Ele não estava ali fazendo uma palestra, dando os 12 passos do tabernáculo, ou com um flip chart, escrevendo o esquema do reino de Deus. Ele estava o quê? Assentado. Isso fala de simplicidade, sem máscaras, sem disfarces, sem políticas. Jesus não era burocrático. Jesus não era aquele negócio assim, agora nós precisamos aqui, abre a ata aí, vamos fazer aqui a reunião. E muitos de nós, meus queridos, nos envolvemos com Deus burocraticamente. Nós tratamos Jesus como nós tratamos um servidor público. E nós esquecemos que Jesus ele escolheu viver no meio de nós, como uma criança. Jesus não exige que nós chamemos Ele de Vossa Excelência, o que deseja. O dono do universo estava assentado, junto com os doutores ali. Ele não estava ali
fazendo um momento de palestra. Ele estava conversando. Por isso que quando eu gosto de conversar a respeito de Jesus, eu gosto de ter um café e um pão de queijo. Rapaz, é bom demais. Quando você tem um café e um pão de queijo, você vai falando de Jesus assim, e aí você pega um pão de queijo e já dá uma mordida, já conversa, e a conversa vai indo, e o coração vai enchendo, e aí você toma um café. Então, o dia que você quiser me convidar para sua casa, para a gente conversar a respeito de Jesus, fica a dica aí. Um café e um pão de queijo. A conversa vai longe. Por quê? Porque é intimidade. Jesus gosta de intimidade. Jesus não gosta de burocracia. Burocracia não é com Jesus. Esse negócio é um negócio muito quadradinho, muito certinho, muito cheio de momentos, não é com Jesus. É conosco. A gente gosta disso. Com Jesus, meu irmão. Com Jesus é o seguinte. Dá um copo d'água aí para beber. Zaqueu, desce aí que eu vou jantar na sua casa hoje. Ô Mateus, vem comigo. Olha o seguinte. Vai lá lavar lá no tanque de Siloé. Jesus é sem cerimônia. Eu não preciso de um anjo descer aqui para eu ajoelhar. Eu preciso apenas de um coração entregue na presença de Deus, porque Ele o receberá. É de um coração contrito que Deus ama. Três dias depois, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. Essa é outra característica de uma criança. Vontade de aprender. Vontade de aprender. Ouvindo-os e interrogando. Jesus tinha aqui uma curiosidade necessária. Toda criança é curiosa. Não é? É ou não é? Toda criança é curiosa. Chega uma certa idade, que a palavra que ela mais fala é por quê. Ah, por que o céu é azul? Por que tem esse pão e essa uva aqui? Você nunca perguntou, não? Por que tem um pão e uma uva? E esse negócio aqui, esse pedestal aqui? E Jesus foi interrogando. E ele foi fazendo perguntas e também dando respostas. E nós perdemos muitas vezes, com o nosso passar do tempo, a capacidade de perguntar. A gente não pergunta mais. Nós precisamos ter essa característica de criança. Nós precisamos perguntar as coisas. E nós, muitas vezes, olha só como é que criança faz. Criança pega um texto e faz o seguinte. Ora, vírgula, anualmente iam seus pais a Jerusalém, vírgula, para a festa da Páscoa, ponto. Nós esquecemos muitas vezes das vírgulas e dos pontos. Nós não temos mais curiosidade, porque as coisas são como são. Por que Jesus veio como uma criança? Ele não podia já nascer adulto? Por que ele teve que vir como criança? Por que ele teve que morrer numa cruz? Ele não podia ser esfaqueado, matado através de uma lança. Esse senso de curiosidade, meus irmãos. Esse senso de curiosidade que faz
Moisés chegar perto de uma sarça e olhar e falar assim: rapaz, mas está diferente essa sarça. Nós perdemos essa curiosidade. Muitas vezes nós somos letárgicos em relação à palavra de Deus. Nós temos medo de nos abrir para a verdade do reino. É interessante, eu lembro uma vez que eu estava lendo a Bíblia para o Afro, era bem pequenininho, bem novinho mesmo, tipo 3, 4 anos. E eu lendo a Bíblia para o Afro, comecei a ler em Gênesis para ele, e que Deus fez isso, Deus fez aquilo, Deus fez o céu, Deus fez a terra, Deus fez o mar, fez os peixes, tal. E ele eu prestando atenção lá, né? E ele olhava para lá e olhava para mim. Olhava para lá, olhava. Teve uma hora que ele virou para mim, que eu falava assim: Deus fez isso, Deus fez aquilo, Deus fez aquilo, Deus fez aquilo outro. Ele olhou para mim um dia e falou assim: o que foi, o que você está querendo falar? Cadê o Deus? Ele queria ver Deus ali. Eu falava aqui, Deus fez os céus, Deus fez a terra, Ele falou: cadê o Deus? Nós não fazemos essas perguntas. Outro dia eu estava falando sobre Lúcifer para ele. E aí, ele virou para mim: Lúcifer era um anjo? Era. Lúcifer era um querubim. Ele era um querubim. Era um querubim. Era um querubim da guarda. Um querubim da guarda. Querubim da guarda. Então Deus tinha um exército? Deus tinha um exército. E foi Lúcifer que virou diabo? Foi Lúcifer que virou diabo. E Deus tinha um exército? Deus tinha um exército. Mas para que Deus tinha um exército e não tinha inimigo? Está na hora de dormir, meu filho. É melhor, amanhã você precisa acordar cedo. Glória a Deus. Nós não fazemos perguntas. Nós perdemos a curiosidade. Criança tem curiosidade. E essa é uma característica que nós perdemos. Lembra? Se não receberes o reino de Deus como uma criança, não podereis entrar nele. Outra coisa, Jesus vira para os pais e fala o seguinte: por que me procuráveis? Não sabias que me cumpria estar na casa de meu pai? Para a criança, o óbvio é óbvio. Para nós, parece que o óbvio precisa ser sempre constantemente lembrado. Para a criança, o óbvio é óbvio. Se eu virar para a criança e falar isso aqui, isso aqui é um copo? Ela, é um copo. Um copo. E eu lembro uma vez que o Alfa era pequenininho, menos de 2 anos, ele não tinha acabado de começar a andar. E eu estou na cozinha, e ele nem falava ainda. E eu estou lá tomando uma água na cozinha e estou deixando. Que eu viro para trás assim, está lá o Alfa me olhando assim. E aí eu ia saindo, e ele não falava, então ele fez esse gesto aqui para mim. Eu entendi. Por quê? Porque ele já sabia que o copo era copo. E muitas vezes no reino de Deus, nós queremos problematizar as coisas. Nós queremos as coisas tintim por tintim. E para ele é normal. E muitas vezes nós precisamos ficar falando o óbvio sempre. Tipo, buscai o reino em primeiro lugar. Aí o que a gente faz? A gente busca o reino em 5º lugar, 8º lugar.
Aí a Bíblia fala assim: não acumuleis tesouros na terra. O que a gente faz? A gente acumula tesouro na terra. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Sabe o que a gente faz? A gente toma remédio para ansiedade. De tão ansioso que a gente fica. Para a criança, o óbvio é óbvio. A criança não fica problematizando as coisas. Não fica com muito porquês em termos de problematizar. E por último, algo que me encantou. E desceu eles para Nazaré, e era-lhes submisso. Era-lhes o quê? Submisso. Como precisamos aprender essa característica de uma criança em Jesus? Se entregar totalmente em obediência irrestrita ao senhorio de Cristo. Mesmo muitas vezes não compreendendo. Mesmo muitas vezes não sabendo explicar o porquê. Jesus, no corpo daquela criança, era o Senhor de José e de Maria, mas ele se tornou submisso a José e Maria. Nós precisamos aprender essas características. Afeição concentrada, espontaneidade e simplicidade, vontade de aprender, verdade, submissão. Nós precisamos recuperar a criança perdida em nós. O próprio texto nos dá uma dica de como fazer isso. A Bíblia fala que quando José e Maria olharam e não viram Jesus, o que eles fizeram? Eles voltaram para Jerusalém. Nós precisamos voltar para Jerusalém, para o lugar da festa, para o lugar do quebrantamento, para o lugar das lágrimas, para o lugar do arrependimento, para o lugar das primeiras obras, para o lugar das confissões, para o lugar do coração desprendido, para o lugar onde você só geme diante de Deus. Hoje, ao terminar de digitar essa palavra, lá em casa, Eliane já tinha vindo para cá. Eu não tinha uma oração para fazer, mas eu ajoelhei no meu quarto e só suspirei diante de Deus. Como eu necessito de Ti, Senhor. Como o meu coração muitas vezes se desvia da Tua presença, Senhor. Como eu posso fazer isso? Como facilmente eu perco a simplicidade, Senhor. Como muitas vezes eu sou tão burocrático. Como as coisas precisam ser do meu jeito, da minha forma, do jeito que eu penso, de acordo com a minha teologia, de acordo com o meu querer. Como o meu coração já não queima tanto, Senhor, para estar na Tua presença. Como outras coisas brilham diante dos meus olhos e ofuscam o Senhor. Como parece que eu já aprendi tanto, Senhor, que parece que eu já sei tudo.
como eu já não faço mais perguntas, como o meu coração parece que não, já está cheio de conhecimento. E naquele momento eu só ajoelhei. Naquele momento eu só ajoelhei e gemi. Eu preciso voltar a ser uma criança. Eu preciso recuperar essas características. Se queremos ser uma igreja de discípulos, ser como crianças, é essencial. Aceitar o Evangelho como uma criança é necessário. Precisamos voltar a crer com a fé simples. Precisamos voltar a pregar Jesus. Pregar Jesus. Olhar para as pessoas e dizer para elas: Jesus te ama. Jesus me salvou e quer te salvar também. Sem muito rebusque, sem palavras bonitas, apenas com o coração. Precisamos ajoelhar pelo simples motivo de encontrarmos o Senhor. Deus nos chama para um evangelho puro, simples, autêntico. Deus nos chama para um discipulado, mas não um discipulado de status, regras, receitas e respostas prontas, mas para um discipulado de descoberta da sua identidade em nós. Deus nos chama para novamente apaixonarmos pela Bíblia. Eu chamei alguns adolescentes para um jejum de carregar a Bíblia por um mês, para tudo quanto é lugar que a gente fosse. Oh, meus irmãos, como foi importante para mim. Eu ia para a padaria, eu carreguei a Bíblia. Eu ia para o médico, a Bíblia estava comigo. Eu ia andar, eu carreguei a Bíblia. O celular nos fez esquecer da Bíblia, porque nós nos enganamos que nós temos a Bíblia dentro do celular. Depois de amanhã é dia 12/12, dia da Bíblia. E aí eu me lembrei que quando eu não tinha carro, eu andava de ônibus, eu morava lá no ponto final do Campinas Farmacentro. E eu trabalhava no setor oeste. Eu pegava um ônibus, sentava e lia a Bíblia. Eu devo ter lido a Bíblia umas 2, 3 vezes nesse trajeto que eu fazia de ônibus. Mas hoje eu tenho carro, não tenho tempo de ler a Bíblia. Hoje eu tenho que correr atrás de sustento, não tenho tempo de ler a Bíblia. Oh, meus irmãos, vamos nos apaixonar novamente pela palavra de Deus. Afeição concentrada. Afeição concentrada. Porque só isso vale a pena. Somente a presença de Deus vale a pena em nós.
Vamos voltar novamente para Jerusalém, procurar o menino que nós esquecemos lá. Vamos voltar para a comunhão uns com os outros, porque ali é a festa. Vamos voltar à simplicidade do Evangelho. A simplicidade de ser criança. Feche os seus olhos. Se você não tem uma oração para fazer, só suspire diante de Deus, mas que o seu suspiro seja verdadeiro e autêntico. Peça ao Senhor, Senhor, faz voltar, Senhor Deus, a criança que eu fiz calar dentro de mim. Faz, Senhor Deus, voltar a criança, Senhor, que eu repreendi porque ela estava querendo chegar perto de Ti. No afã, Senhor Deus, de fazer a Tua obra, Senhor Deus, eu calei a criança dentro de mim. Na vontade de Te servir, Senhor Deus, eu não deixei, Senhor Deus, o meu coração se quebrantar. Por isso, nesta noite, Senhor, em que nós celebramos, ó Senhor Deus, com a cantata dessas crianças, sobre o nascimento do Senhor, faz nascer novamente, Senhor Deus, aquela criança que um dia se ajoelhou diante do Senhor e sentiu pela primeira vez o Teu toque, o Teu inesquecível toque. Porque, Senhor, Tu és incomparável, inesquecível. Em nome de Jesus.